Não é bonito as coisas soltas. Então a sua vida íntima solta por aí, sem uma reflexão, sem nada, a Deus dará, é feio. Deve ser guardado no seu armário. E aí você usa conforme o ambiente, conforme a necessidade, conforme o que se precisa naquele momento. Então as coisas que estão dentro do armário, elas são bonitas na pessoa. Quando elas não estão na pessoa, manifestada na pessoa, quando a gente não veste a roupa, ela está no armário, ela deve estar no armário guardada e não solta, jogada por aí. Olá, diva linda do meu coração! Bem-vindas a mais um SOS Diva, continuação da análise da Bela e a Fera para sua vida prática, para você aprender a ser feminina, concretamente, uma mulher. Estamos na parte 3. Se você não assistiu a primeira e a segunda, volta lá para você entender. Tá tudo aqui no meu canal no YouTube, gratuito para todos vocês. Vamos lá, nós paramos no jantar da Bela, aquele jantar, bateu a fome, tava todo mundo em silêncio, dormindo, bateu a fome, então a fome fez Bela sair do quarto. Isso já fala muita coisa. Quando a fome aperta, a gente abre mão de coisas que a gente não abriria mão. De modo análogo à fome da alma. Quando nós temos fome de amor, fome de amar, porque a gente pensa que fome de amor é fome de ser amada, mas não, é fome de amar. O que alimenta é amar e não ser amada por um ser humano necessariamente, porque nós já somos amados, nós existimos. Isso é muito bom, não é? Alguém quer morrer? Acho que não. Então, se você já existe, de algum modo, você já é amada. Se você acorda todas as manhãs e respira, de algum modo, você já é amada. Tá bom? Então, bateu a fome aqui, bateu a fome da alma, carência, vai amar quem você é capaz hoje, agora. Quem você for capaz hoje, agora de amar, vai. Um sobrinho, uma criança de rua, uma tia, alguém que você se desarma e que pode experimentar, ter a experiência do amor. Isso vai te alimentar. E você vai ver a sua realidade quando voltar os seus olhos, seja para o seu marido que você está com problemas, seja para o noivo, seja para o namorado que não pede nunca casamento, seja com os seus pais, seja com algum amigo que teve problema, seja alguma desavença no trabalho. Você vai conseguir olhar muito melhor para os seus desafios do dia a dia quando você simplesmente for amar, fazer o que te nutre, sacia sua fome, tá certo? E aí, no jantar, Bela é a convidada. Veja só, ela é chamada de a convidada, não a prisioneira, pelos integrantes lá, né? A xícara, o bule. Como convidada, nós recebemos bem, né? Aqui entra uma virtude muito importante hoje negligenciada por causa do individualismo, que é a hospitalidade. A hospitalidade é algo muito humano, e especificamente humano. Ser hospitaleira, não importa a condição de prisioneira ou não, não importa. Se você se sente uma prisioneira, se você está sendo uma prisioneira, se você está assim de fato, seja hospitaleira. Na condição ali, os empregados estão condenados à forma desfigurada, humana, naquela magia, e não deixaram de ser hospitaleiros, aprenderam ou permaneceram sendo, né, hospitaleiros. Não fala na história como eles eram antes, os funcionários, mas tudo indica que eles eram assim. Lembra muito aquelas histórias em que o príncipe é ruim, né, e os funcionários em volta tentando avisar, até que não dá mais e todo mundo é condenado, como eu já disse sobre isso nas outras partes da análise da Bela e a Fera. Mas a hospitalidade, se você nunca parou para pensar nisso, para pensar, reflita sobre si, se você tem sido hospitaleira, ou se você só é simpática com quem te agrada, ou se você não é hospitaleira nem com quem te agrada. Na loucura do nosso dia a dia de hoje, esgotadas, com dupla jornada de trabalho e tudo mais, a tendência é ser cada vez mais hostil e menos hospitaleira, porque não dá tempo nem para si mesma, que dirá para isso. Então, fica aí o segundo exercício aí logo de cara no início do vídeo para você. Busque ser hospitaleira, e isso é uma forma de amar. Uma das formas de amar é a hospitalidade, que você vai ser preenchida.
Eles servem Bela como convidada, deram não só um espetáculo, não só um jantar para ela, mas um espetáculo de jantar. Eles deram mais do que era necessário. Essa é uma característica da hospitalidade, dar mais do que o necessário. Quando você dá mais, significa que você está amando. Quando você dá o necessário somente, você está cumprindo o seu dever moral, você está cumprindo ali a sua missão. É pouco para um ser humano. Se você quer sentir o amor operando dentro de você, né? Sentir a plenitude, a serenidade, a paz e a felicidade de ser preenchida. Então eles dão mais do que alimento para o estômago, eles dão alimento para a alma da Bela, dando um grande espetáculo. E aí é interessante observar cada elemento ali cada integrante que se transformou em objetos, né, dos empregados. A vela, você vê que o castiçal, ele tem a característica ousada, né? Ele arrisca as coisas, ele não vê problema em nada, ele é bem um tipo mais sanguíneo, né? Assim, um temperamento mais sanguíneo, que gosta de conversar, que se distrai. Eu acho tão interessante observar esses personagens. O relógio já é mais do tipo melancólico, medroso, ele se apega às regras, né? Se apega às aparências. E é muito interessante observar que eles convivem bem. Isso é uma outra característica que a nossa sociedade não consegue mais, né? As comunidades não conseguem mais conviver entre si com as diferenças, com a alteridade, com as diferenças temperamentais e pessoais, sem causar algum problema enorme, sem destruir a comunidade ou sem causar divisão, sem se sentir afetado. Gente, é belíssimo de ver ali que cada um tem o seu modo de ser, mas eles não passam o limite do desrespeito uns para com os outros, não perdem a confiança, portanto, uns com os outros. O relógio é medroso, ele se apega às regras, então, a pessoa que é assim geralmente é perfeccionista e se apega a aparências, né? E o relógio é bem assim. E ter elementos diferentes, temperamentos diferentes, personalidades diferentes é enriquecedor, porque o que um vê, o outro não vê, e isso faz com que produza bons resultados, né? Que todo mundo caminhe para a sua melhor e para a melhora do todo ali, da situação. A mulher ali, o bule, né? É a anciã, é o símbolo da anciã, uma mulher sábia, e a criança, que é o símbolo, que é a xícara, né? Que é o símbolo do que devemos retornar. Ele aponta para onde a gente deve olhar e buscar, né? O nosso processo de purificação. Nós vivemos muitos traumas, problemas, impressões ruins, e isso pode gerar ou malícias e revoltas, ou você pode fazer uma autorreflexão e buscar o bem que está nisso e retornar para a sua inocência. Esse é o nosso caminho, essas são as duas escolhas e não tem terceira. Mesmo que você faça isso irrefletidamente, sem consciência que está fazendo, um dos dois caminhos você está fazendo. Se a gente não for como crianças, não adianta, vai ser muito difícil você não ser corrompida pela malícia, pelo rancor, pela raiva, pela indignação com a injustiça. É por esse caminho que vai, só morro abaixo. O bule, né, que eu já falei que é o símbolo da anciã, ela recebe líquido quentinho, né? Ela veio em forma de bule, gordinho, que é fofinho, né, que é um abraço gostoso, quentinho. E é um bule, não é um copo que atende uma pessoa individualmente. É um bule que distribui líquidos quentinhos conforme a necessidade de cada pessoa. É assim uma anciã. É muito belo ver as escolhas simbólicas por trás da Bela e a Fera. A vassoura, a moça da vassoura. O que a vassoura faz, amadas? A vassoura limpa a sujeira, né? Só que a vassoura em si, ela é sempre suja, ela mal consegue se manter limpa por muito tempo. É o caso da vassoura, né? A personagem da mulher sensual que fica toda hora distraindo a vela do trabalho que ela deve fazer. A vela está concentrada numa missão ali e muitas mulheres agem assim com seus homens. Está concentrado em produzir um bem, alguma coisa boa que vai fazer o bem para vocês todos, né? E a mulher fica se sentindo não amada, carente, acha que ele está olhando para outra, acha que o seu valor está no corpo e se ele não presta atenção nela é isso. E vai lá e provoca e distrai ele, em vez de deixar ele focar no importante agora. É a vassoura. Mal uma vassoura consegue se manter limpa por muito tempo, porque a função dela é fazer faxina, né?
é limpar. Então ela mesma está sempre com alguma sujeira. O armário guarda intimidades pessoais, né? O armário que abre, tem vergonha quando abre, sai um monte de borboletinha no quarto da Bela. Ela guarda intimidades pessoais. Se você não usa as suas intimidades, não tem uma vida interior por muito tempo, se você fica muito tempo fora na superfície, não penetra em si, você vai ficando suja, né? Você vai ficando bagunçada. E quando abre, sai coisas borboleta, sai tudo, né? As borboletas ali, né? Tem aquela expressão famosa, borboletas no estômago. É aquela sensação, é aquela pessoa que vive viajando na maionese, para dizer assim, né? Que dá aquela sensação de que, tipo, você tá em outro mundo. Então, tem muitas mulheres que vivem numa imaginação, uma viagem na maionese e acha que isso é a vida interior. E não é. Isso é buscar sensações gostosinhas, sensações de borboleta no estômago e que nada tem a ver com vida interior isso. E outro aspecto que dá para se ver pelo armário é essa questão da intimidade, né? O que é íntimo fica guardado, escondido dentro do armário. Não é exposto. Um armário não fica aberto. Mesmo esses closets hoje em dia, né, que não tem portas, no geral esses que não tem portas ficam num quarto fechado só para isso, né? Não divide com outras coisas. E isso é a nossa intimidade. Não deve ser aberta para qualquer um e ficar aberta toda hora, né? Olha que interessante. As coisas que nós guardamos dentro do armário, fazendo uma analogia com a nossa vida interior, as coisas que a gente guarda dentro do armário, porque a gente guarda no armário porque elas são feias de algum modo, não fica esteticamente bom, né? Quando as crianças têm um monte de brinquedo, a gente dá um jeito de pôr gavetas, caixas e organizar, porque não é bonito as coisas soltas. Então a sua vida íntima solta por aí, sem uma reflexão, sem nada, a Deus dará, é feio, né? Deve ser guardado no seu armário e aí você usa conforme o ambiente, conforme a necessidade, conforme o que se precisa naquele momento. Então, as coisas que estão dentro do armário, elas são bonitas na pessoa. Quando elas não estão na pessoa, manifestada na pessoa, quando a gente não veste a roupa, ela está no armário, ela deve estar no armário guardada e não solta, jogada por aí. Todo o nosso conteúdo interior, ele é belo quando manifestado, quando você veste ele para manifestar para alguém. E não para vomitar alguma carência sua, alguma frustração, projetar no outro aquilo que você não se resolve. É diferente, é bem interessante. Veja que tudo gira meio que em torno da intimidade da mulher, né? A vela também, o castiçal, são as luzes, né? E é um castiçal de 3 velas, né? Bom, a gente podia falar assim só dos símbolos, um vídeo inteiro só dos símbolos, mas vou me conter a dar sequência aqui, já está suficiente disso. Outro aspecto da vassoura é que lembre-se que quem usa a vassoura é a bruxa, né? Para voar. Então, a sujeira, vassoura, bruxa, né? É a viagem na maionese que a mulher tende a cair. Esse voar na vassoura, voar na sujeira, né? É achar que tá acima dos outros, mas tá encardida, fedida, feia. Tá se iludindo, acreditando que é melhor que os outros e que as pessoas estão te vendo de um certo modo que você imagina. O que mais? Seguindo as cenas. É importante lembrar que a fera ficou 10 anos naquela situação, até a Bela aparecer. E ainda estava daquele jeito. Mas 10 anos não é pouca coisa, por mais que aparentemente ele reagiu daquele jeito, porque ele não devia ter lidado com muitas pessoas nesses 10 anos, né? Já teve muito tempo de solidão e reflexão nesses 10 anos na escuridão. Em meio que se a Bela chegou, é porque ele estava pronto para receber isso já. Então, vale trazer essa reflexão de que as coisas não acontecem de uma hora para outra. E é necessário um tempo de solidão no escuro, que parece que o mundo está cinza, que ninguém te compreende, mas isso é uma chamada para você olhar para dentro e começar a sua vida interior, para estar preparada para receber o amor. O castelo, né? O símbolo do castelo. Que mulher que não fica maluca por um castelo? Parece que lá
todos os sonhos podem acontecer, né? O castelo é o símbolo da mulher, no sentido de que é o sonho dela. Lá no castelo contém todos os sonhos da mulher, é o símbolo do castelo. E nunca passa na cabeça dessa mulher sonhadora que dentro do castelo tem muitas responsabilidades, que o castelo ele cuida de toda a cidadezinha em volta, da aldeia dele, né? Que existem decisões, existem muitas responsabilidades, muitas coisas, e geralmente a mulher não pensa que tem isso, só pensa na parte bela, né? Então, amadurecer é você lembrar que o castelo, pode ser um casamento dos seus sonhos, não é só flores, não é só enfeites, não é só cristais, não é só festas, dança, comida, não é só isso, tem muita responsabilidade por trás, né? O castelo representa a maior responsabilidade, a responsabilidade por todos da aldeia. Então, lembre-se disso e reflita se você já parou para pensar nisso, você que sonha em casar, tá bom? Bela ficou curiosa para ver a ala proibida, a leste. A Vela leva a Bela aceita tudo que a Bela pede, né? Assim que a Bela entra, não falando da ala leste, mas mostra tudo, é aberta a Vela, né? E o relógio ali sempre medroso, temeroso, receoso. E eu quero trazer para vocês uma cena que concretamente dá para reproduzir e devemos reproduzir o que é ser feminina, o que move o coração de um homem e estimula o coração de homem. Quando a Bela pede para ir para a ala leste, a Vela diz que tudo bem, né? Mas ela não fala que diretamente vai para o quarto, mas andar por lá, né? Mas o relógio não. E a Bela olha para o relógio e conquista o relógio. Como que ela conquista o relógio? Usando a sua feminilidade. Em vez dela continuar falando com a Vela, ela vai falar com o relógio e fala: talvez você queira me acompanhar. Você parece saber tudo desse castelo. Então, é uma mulher astuta, né? E que usou esse poder da astúcia feminina só para conseguir o que ela queria. Então, veja que o problema não está na essência feminina. A essência feminina nunca é problema, mesmo porque a essência é só bondade. É só pureza, só nobreza, não entra mal na nossa essência de nenhum ser humano. Mas ela usou ali para sanar a curiosidade dela de ir na ala leste. A intenção dela, com certeza, era conhecer mais da fera, não era uma má intenção. Isso é um grande problema feminino, porque a gente é muito profunda e os homens não compreendem. E nem a gente, se a gente não tem uma vida interior, você não vai se compreender, você não vai saber explicar por que você faz certas coisas, só sabe que faz, que é uma coisa mais forte que você, que não sei o que. Tem que saber, tem que investigar, porque você é capaz disso, mas tem que entrar para dentro, na vida interior. E a Bela não tinha má intenção, com certeza a intenção dela ali é descobrir mais daquela fera e daquele castelo mágico. Gente, que é isso aqui? E por que essa fera não me matou, ou não matou meu pai? Era uma fera, podia ter devorado o pai na primeira, não devorou o pai e deu um quarto para Bela e chamou a Bela para jantar. Foi estúpido, foi grosso, mas ele fez isso. Então a gente precisa aprender a enxergar além das aparências, as ações, né? A razão da ação, né? Essa ação de me chamar para jantar, por mais que ele foi um estúpido gritando e me obrigando a jantar, não é uma ação coerente com uma fera. Uma fera ia querer me devorar, não ia querer me convidar para jantar. Então, aprender a ter esse olhar, meus amores, entendeu? Tem que ter esse olhar. Transfira agora essa reflexão para sua vida, para o seu namorado, para quem está querendo conhecer, para os próximos que você for conhecer, ou os próximos, né? Tá tão difícil encontrar homem, né? Que, né? A gente já coloca algumas opções. Então, só que ali, por mais que ela deu vazão para a curiosidade errada, então tem dois aspectos. A mulher tem a curiosidade essencialmente, ela precisa para ela poder pôr em prática a ousadia feminina, que deve ser uma ousadia santa, para o bem. Só que até ela chegar lá, ela cai muito, ela erra muito com curiosidade que não deveria dar vazão, devia dizer não. E existe um treinamento para isso que eu dou lá na minha formação da alma feminina. Quem não conhece, acessa o meu portal e vem se formar.
E ela tem dois aspectos, então. Deu vazão a uma curiosidade egoísta. Ela queria porque queria saber quem era a fera. Não parou para pensar que poderia haver outros modos dela conhecer a fera, que não fossem o de invadir a privacidade dele, invadir um espaço que não é dela e desobedecer uma regra bem clara colocada, né? Então ela fez tudo isso porque ela não parou para pensar. Quando a mulher não para pensar, não dá um tempo no terapia DD, receba, acolha, fique bela e calhe a boca, você não consegue receber o seu conteúdo interior sábio, que vai te conduzir num firme não ao que não se deve e buscar ir atrás do que se deve. Ela poderia ter esperado o dia seguinte, ela poderia ter chamado a fera para conversar, ela poderia... Não, ela deu vazão erroneamente para essa curiosidade egoísta. Mas, se olharmos, a intenção dela não foi ruim. Então, vocês precisam se analisar deste modo, para não cair em culpa, em escrúpulos, entendeu? A intenção dela era conhecer mais a fera, só que ela fez errado. Ela foi ingênua, que não tem nada a ver com inocência. Ingenuidade é um grande erro que a mulher cai, e a maioria das mulheres caem tão baixo e o ambiente dela em volta, as influências são tão ruins que ela não consegue mais, ela não se vê mais como se salvar e ela se entrega. E é bem o arquétipo das feministas radicais de hoje. Então, Bela fez deste modo. E eu trago isso para vocês refletirem que nós tendemos a mesma tendência da Bela de agir egoístamente, embora a intenção não seja ruim. E depois se sente não compreendida pelo marido, pelo namorado. Não vai ser compreendida mesmo por ele. Ali, você que tem que aprender com o seu erro, investigar, perceber isso, que você usou um modo errado de aplicar uma boa intenção e que o modo faz a diferença, porque ninguém vive só de intenção, de intenção boa tem um monte no inferno. Então, você tem que trazer a sua intenção para o modo adequado de viver. Isso é coerência. Ela nem parou para pensar também, porque ela nem respeitava ele, não o conhecia, mas queria o conhecer. E aí eu trago outro aspecto disso. Quantas mulheres se entregam para homens que nem conhecem e nem se põem a conhecer e numa curiosidade infantil e ingênua se entrega acreditando que vai se dar bem com aquilo, que não vai ser pega, que não vai ser maltratada, que não vai ser abandonada. Aí tem o Gaston, né? Não sei se eu já falei do Gaston, mas o tipo do Gaston é esse tipo muito óbvio. Já falei que ele aponta a arma para ele, depois para Bela, né? Acho que eu já falei nas outras partes. O Gaston é o tipo de homem que tenta destruir os homens bons, assim como analogamente feministas radicais e tentam destruir a feminilidade, tá? Então, cuidado com os Gastons, meus amores. Vocês caem muito nas aparências, vocês ficam muito preocupadas com isso, né? Com esse tal de alfa, beta, gama, ômega, sei lá o que, Enzo. Deixa disso. Não é isso, tá bom? Buraco é mais lá embaixo. E a mulher é chamada a olhar esse buraco lá embaixo, lá no útero. O interessante vamos lá, então ela invadiu a ala leste, conseguiu entrar. E quando ela ia encostar na Rosa, a fera apareceu. Ela não chegou a encostar na Rosa. Isso é muito a providência, né? É a providência que vem quando a única coisa que consegue esquadrinhar o seu coração, saber a sua profunda intenção e te compreender, é o que pode se chamar de providência. Se você percebe que você é salva, assim, você já deve ter tido alguma experiência na sua vida em que você percebeu que você foi salva por alguma coisa inexplicável, que alguma coisa te pôs um limite mesmo sem você não querer ultrapassar aquele limite, mas você não conseguiu ir, é a providência. E se você é protegida de algum modo por isso, a sua intenção lá no fundo é boa. Isso é muito bonito. Veja, a intenção dos dois
eram boas. Ele estava ansioso para sair daquela situação dele, mas principalmente nesses 10 anos de meditação, ele aprendeu muito sobre si mesmo, refletiu muito sobre os atos errados dele, né? Deu tempo para isso e ele estava pronto para amar, por isso que ela chegou. E ela também já estava pronta para amar. A intenção dos dois era boa, só que eles estavam, principalmente a fera, com tantas camadas de aparências e de medos e de traumas e de soma histórica mesmo deles, de vivência, experiência, que tem que conhecer, tem que ter calma e deixar as coisas acontecerem, não ser precipitado. E então a Rosa foi protegida pela providência. A providência vem manifestada nas pessoas, nós somos instrumentos da providência, né? Ali a fera apareceu bem na hora e protegeu o amor. Mas aparentemente parece ali uma briga, uma destruição. Nossa, essa fera é horrível mesmo, né? E a fera deve ter pensado: nossa, essa mulher não é para mim, ia mexer ia me matar, ia me condenar para sempre como uma fera, se ela encostasse porque ela foi desobediente. Olha só se não é a discussão diária de um casal, né? A mulher que é curiosa, mexe onde não deve, cutuca onde não deve, fala o que não deve, se intromete onde não deve, desobedece, faz o que quer, do jeito que quer, e o homem bruto, violento, agressivo, verbalmente, modos brutos, né? Mas ali tem dois corações dispostos e que sonham em amar. Isso é muito bonito, é muito, muito profundo. E não é fácil enxergar isso, e também não é fácil você se apropriar de uma vida com uma fera, assumir como um projeto seu. Mas na verdade, meus amores, a condição atual do nosso tempo é um monte de fera mesmo. Fazer o quê? É a realidade. Vamos cair na real. E um monte de fera necessita de mulheres fortes. Senão... Então vamos ser fortes? Vamos entrar na formação, né? Veja que ela entrou no... A Rosa estava dentro do quarto, né? Que é um lugar íntimo também. Então aponta que a Bela invadiu a intimidade e a privacidade da fera sem ser chamada, tá? Isso é um outro aspecto que mostra o negativo da curiosidade, né? E o que acontece? Uma grande briga que pode destruir um amor, pode pôr em risco um amor, porque ali, e pôr em risco a sua vida. Ali Bela saiu correndo, resolveu fugir. A consequência da desobediência dela e da curiosidade errada foi quase perder a própria vida dela. Então veja que é uma cadeia de... É que nem a mentira, você começa uma mentirinha, aí você tem que contar uma maior para sustentar aquela e vai aumentando, 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 sabe? É sempre assim. E ela quase foi morta pelos lobos, né? O lobo é o símbolo do mal no sentido, né? Nos contos tem os lobos, do lobo mau, né? O lobo sempre foi um símbolo pelas Sagradas Escrituras mesmo, né? Que é o lobo e pele de cordeiro, que ele ataca. Mas também o lobo tem outro aspecto nos lobos em si, né? Como eles vivem entre eles, assim, aí tem bons aspectos. Mas o lobo em relação às pessoas, né? Então é considerado a fera, né? É considerado o mal que quer devorar os seres humanos. E ela quase foi destruída pelos lobos. Então, muitas mulheres que agem consequentemente, elas fogem elas fogem do marido dela, que parece um bruto violento, mas que tem uma intenção de amá-la e que ela não pôde enxergar. Ela foge deste homem que quer amar ela e vai em direção aos lobos. E vai em direção aos lobos, sem saber. Ingenuidade de novo. Não para pensar, se mete enroscada, né? Trai, pega amante, as enroscadas que as mulheres se metem hoje em dia. Tem também o símbolo da chave do quarto, isso eu vou falar mais profundamente lá na formação, tá? Na aula de literatura e que a gente tem lá. Que o símbolo da chave do quarto, eles abrangem muitas coisas. Então, a curiosidade feminina se manifesta hoje em dia, né? Concretamente, em curiosidade sexual. Porque a vigência é a cartilha sexual hoje, né? Em liberar, em legalizar o sexo igual dos animais, né? O cachorro encontra na rua uma cadela e pode cruzar e isso é normal, né? Então, a intenção hoje em dia é normalizar
tanto o ato sexual a ponto de você poder fazer o lugar, a hora, com quem você quiser, em público ou não, né? Tá caminhando para isso. E hoje a curiosidade feminina se manifesta em curiosidade sexual, prazeres da mesa, prazeres da cama, prazeres sensíveis, de viagens, de bistrô, de compras, né? Porque essas coisas não pode preencher um ser humano. É um analgésico que passa em pouco tempo e a dor volta. A nossa curiosidade, como essência, amada, serve para fazer o que a Bela fazia, conhecer a si mesma através dos livros, né? Ela teve essa queda aí nesse momento, mas a vida inteira dela, ela tinha o hábito de usar a curiosidade dela para conhecer a si mesma através dos livros, por exemplo. O que ela tinha ali naquela pequena aldeia dela era a biblioteca. E aí ela consegue manter a inocência dela, mesmo adulta, e purificando-se e se protegendo de lobos e se protegendo da ingenuidade. Aí é interessante a cena quando ele salva ela, né? Então a fera foi salvá-la, ou seja, aí já aponta o arrependimento dela. Muitas mulheres fazem questão que o homem peça desculpas pelo jeito estúpido dele, né? Mas o ato dele já é o pedido de desculpas. Não é necessário pedir. É claro que seria bonito, mas nada bonito você cobrar isso ou esperar isso, sendo que ele já mostrou por atos que ele se arrependeu, né? Ele foi lá e salvou a vida dela. Ele se arrependeu do que fez e foi lá resgatar ela e salvar. Ele quase morreu, né? Então isso vale muito mais do que amor, me desculpa, eu errei. A gente tem que saber hierarquizar as coisas importantes. Vocês caem muito em lábia. Ah, eu sou muito pra você. Ah, me perdoa, eu vou pensar. Não, semana que vem a gente vai ver isso, tá bom, amor? Aí ele sai, não faz um ato concreto que aponta isso, que ele quer isso mesmo, volta a fazer o de sempre e você caiu de novo. Fica toda assim, passa 2, 3 dias, você cai de novo. Não, ingenuidade, tá? Não pode, não dá pra ser assim. Mulher não pode ser assim, tá? Isso é menininha. Bom, ele ficou irado com ela. Lá, antes dela fugir, mesmo após ele pedir desculpas, ela pediu desculpas, assim que ia mexer na Rosa e ele segurou, ela pediu desculpas, mas ele ficou irado, soltou, não, chegou num ponto ali que, né, ativou lá a testosterona do homem, ele ficou nervoso, não se controlou, falou um monte, expulsou ela, mesmo, nem ouviu o pedido de desculpas dela, ele estava reagindo diante do medo dele de ser condenado a ser fera a vida inteira. Né? Então ela era só um objeto ali que ele estava projetando o medo dele. E, gente, eu não estou validando o ato agressivo, tá? Que fique muito claro isso. Eu estou explicando o meu trabalho, o que eu sou boa em fazer, é trazer vocês para a intenção das pessoas, lá para o coração das pessoas, para você saber lidar, saber colocar os limites. Porque quando você entende todo o contexto exterior e interior da pessoa, você sabe se posicionar diante de uma situação, você sabe quais os limites você tem que impor. Uma pergunta que mais vem no meu direct é: Deia, qual o limite disso e disso? Você só vai saber esses limites se você aprender isso que eu estou te ensinando, a olhar o coração da pessoa, porque aí é o limite ali, o coração é o limite. Então quando você chega no limite da pessoa, você entende as suas partes, e aí você entende as partes dele, e aí você consegue limitar as coisas, sem que você seja Carlão, sem que você seja um tapete e sem que você invada os limites dele e nem ele invadir os seus, a sua dignidade e o respeito que você merece. Gente, ser humano não é uma fórmula de química. Tem lá, ó, o limite é do A até o B, do B até o C, dali. Não tem isso, não é uma equação, não é nada disso. Entendeu? Se você quer mesmo saber os limites, minha filha, você tem que se pôr no trabalho de aprender a penetrar nos corações. E toda mulher é capaz disso, nasce com essa capacidade latente em potência que precisa deixar desabrochar pela vida, pelo modo que você vive no dia a dia e para onde você olha. E aí, por isso que acontece muita violência com as mulheres, porque as mulheres, a maioria que são violentadas, elas mesmas não conhecem esses limites, não põem esses limites nem para si nem para o outro e ficam lá esperando porque são apegadas e não querem
acham que ama esse homem ou ama de fato e fica lá achando que nada vai acontecer com ela, como as curiosas que vão cutucar as coisas, achando que não vai acontecer nada com ela, que vai dar um jeito, e fica lá até que aconteça uma violência. Antes de acontecer uma violência, uma agressividade física, essas coisas de um homem para uma mulher, há muitos sinais que apontam que isso vai acontecer, mas a mulher não quer enxergar. Não é capaz, não quer enxergar, diversos motivos, ela ingenuamente ou por carência, arrisca. E eu não estou justificando, mais uma vez, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou trazendo para você os elementos essenciais, a natureza das coisas, para você conseguir encontrar os limites práticos, né? Para você aprender a se proteger, né? E isso não tem nada a ver com juízo de valor ou com a justiça que deve ser feita e com um erro que é feito, né? Esse modo agressivo é errado, não importa a intenção, é errado, né? Mas eu não estou nesse âmbito mais existencial falando com vocês, eu estou no âmbito mais essencial dos arquétipos que foram esquecidos hoje em dia e que aí está a nossa humanidade possível de ser manifestada novamente. Então é isso, meus amores. Essa é a parte 3 da Bela Fera. Faltam mais 2 partes, pelo menos, pra gente fechar a análise superficial da Bela e a Fera, tá bom? Um beijo apaixonante e até a próxima.